Segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler versículo 14. 2 Chronicles chapter 7, we're going to read verse 14. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pode ler em inglês, por favor. It says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their Você land. pode orar comigo nesta manhã? Can we pray together? Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez nos reunir neste lugar. Thank you, Holy Spirit, for gathering us in this place again. Nós entendemos que muito mais do que a nossa vontade e a nossa decisão em estarmos aqui hoje, We know that more than our will and decision to be here today, esse é o desejo do teu coração. this is the desire of your E por isso heart. nós nos alegramos, And we are joyful porque for that. estamos alinhados com o teu coração aqui nesta manhã. Because we're aligned with your heart. Fala conosco, Senhor, de uma maneira que só o Senhor sabe como. Speak to us in a way that only you know how. Que todos possamos sair daqui deste lugar May we all leave this place diferente da maneira como entramos. different from when we stepped in. Essa é a nossa oração, nosso desejo, That's our prayer and em desire. nome de Jesus. In Jesus' name. Pode tomar seu assento. You can have a seat. Hoje na saída você tem a oportunidade de adquirir uma marmita missionária. Today on your way out, you have the opportunity to have Dá a uma missionary folga meal. para sua esposa hoje, por favor. Give your wife a break today. Deixa eu mudar aqui porque Let me change that. não houve assim muita reação, então talvez Wasn't a lot of seja o reaction. inverso, né? Maybe it's the opposite. Dá uma folga pro seu marido hoje. Give your husband a break today. Tá vendo? Eu acho que são os maridos que cozinham no I think domingo, the né? husbands are the ones who cook on Sundays. Dá uma folga hoje, pastor Cristiano vai estar ali juntamente com a sua família, levantando Chris. esse recurso para o Neemias. Pastor Chris and his family will be raising funds for Nehemias. Neemias, filho do pastor Cristiano, terminou a primeira etapa do treinamento missionário lá na Jocum Nehemias just finished the first part of his missionary training at e YWAM. agora está sendo enviado para um país do Oriente Médio, And now he's being sent to a country in the Middle East. e nós queremos ajudar essa família. And we want to help this family. Ele colocou o valor de $15. We have the meal price at $15. Eu vou aumentar o valor da marmita. But I'm going to make it more expensive. Você não vai almoçar em nenhum lugar e você vai pagar $15 por pessoa. You're not going to eat anywhere and pay $15 Então, a person. imagina o restaurante que você iria hoje almoçar. So imagine the restaurant you would go to have Quanto lunch que today. custaria para você, How much that would cost individualmente, para sua família. for your family. E abençoe essa família, eu tenho certeza que você vai fazer um excelente investimento. And bless this family because I'm sure you're going to make such a great investment. Queridos, o texto que nós lemos The text that we read, mexe um pouco nas nossas estruturas. it touches our structure a E little desde bit. ontem, eu vou dizer, desde alguns desses dias que passaram, o Senhor tem tocado em algumas coisas na minha vida. There's been a couple of days that the Lord has been touching a few things in my life. E todas as vezes que o Senhor toca nas nossas vidas da maneira como Ele deseja tocar, And every time the Lord touches our life in the way that He wants to, é porque Ele está iniciando algo em que nós devemos reagir e dar uma resposta a isso. it's because He's starting something that we should react and give an answer to that. Todas as vezes que você estiver diante de um convite dos céus Every time that you're before an invitation para from buscar heaven, ao Senhor, to seek the Lord, para orar ao Senhor, to pray to the Lord, para se arrepender dos seus maus caminhos, to repent from your wicked para ways, buscar a face do Senhor. to seek the face O of the Lord. convite de Jesus para a igreja Jesus' invitation to the nunca church ficará sem uma resposta. will never remain without an Se answer. nós não respondermos, If we don't answer,
answer, outros responderão. others will. Se essa geração não responder, If this generation doesn't answer, outras gerações responderão. other generations will. Porém, o Senhor nos faz o convite sem olhar para quem está sendo convidado. The Lord makes us this invitation without looking at who He's inviting. Deus não faz acepção de pessoas. God doesn't pick and choose people. Deus não tem preferidos no meio do seu povo. He doesn't have His favorites. Porém, Deus faz acepção de atitudes. But God does pick and choose actions. Deus não tem preferidos, He doesn't have favorites. mas Deus tem íntimos. But He has the ones who are intimate. Pessoas que realmente dizem sim ao chamado dele. People that truly say yes to His Pessoas call. que dizem sim ao propósito dele. That say yes to His purpose. E dizer sim ao propósito de Deus não vai te custar muita And coisa. saying yes to the purpose of God won't cost you a lot. Dizer sim ao propósito de Deus vai te custar todas as coisas. But it will cost you everything. O que acontece conosco nesses dias em que nós estamos vivendo e principalmente no país em que estamos vivendo? What happens to us in these days that we are living, especially in the country that we live Que in, nós temos a nossa agenda completamente tomada por afazeres. we have our schedule solid booked. Quando nós não temos tantos afazeres, And when we're not so nós busy, temos outros recursos que nos ocupam. we have other resources that Se você occupy parar us. para olhar o seu screen time no seu telefone hoje, durante toda essa semana, If you stop and check your screen time throughout this week, checar os aplicativos que você tomou tanto tempo durante a semana, and you check the apps that you were on for hours, você vai responder para mim quem tem sido a prioridade na sua vida. you'll answer to me who has been the priority Se in a your life. prioridade nas nossas vidas não é o Senhor, And if that priority is not the Lord, automaticamente nós vamos enfraquecer a nossa fé. we'll automatically weaken our Nós faith. vamos perder o nosso apetite espiritual. We'll lose our spiritual appetite. Porque o nosso coração ou a nossa alma está tão farta, tão cheia, tão completa de tantas outras coisas. Because our hearts are so filled with so many other things. E essa, sem dúvida, se não for a maior, é uma das maiores estratégias do inimigo nos dias em que nós estamos vivendo. And that, without a doubt, is one of the greatest strategies of the enemy in the days that we're living. Enfraquecer a igreja de Jesus. Weakening the church. Enfraquecer as nossas vidas espirituais. Weakening our spiritual lives. Talvez você possa olhar para mim e dizer, pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Maybe you'll look at me and say, Pastor, I'm not doing anything Eu não wrong. estou pecando. I'm not Eu não sinning. estou traindo o meu cônjuge. I'm not betraying Eu someone. não estou falhando com as minhas responsabilidades. I'm not dealing with my Eu estou saindo para trabalhar responsibilities. todos os dias. I work every day. Eu estou colocando comida na mesa. I place food on my table. Estou pagando o aluguel. I'm paying my Eu rent. estou perseguindo os meus I'm objetivos. pursuing my goals. E eu não quero aqui dizer para você que você esteja errado com And I don't isso. want to tell you that you're A wrong. única coisa que eu quero apontar aqui nesta manhã But the only thing I want to point é to que this nada morning daquilo que fazemos, is that nothing of what we se não do, colocarmos o Senhor em prioridade, if we don't make the Lord alcançaremos priority, qualquer resultado a médio e a longo prazo. we'll reach any result medium to long term. Tomara que você não queira ver ou experimentar isso para acreditar no que eu estou falando. I hope that you don't want to experience this to believe in Uma me. das grandes estratégias do adversário One of the greatest strategies of our é enemies enfraquecer o nosso apetite is espiritual. to weaken our spiritual É appetite. preencher as nossas vidas com tantas outras coisas. Is to fill up our lives with so many other Quando eu things. falo tantas outras coisas, eu não quero estabelecer prioridades. And when I say so many other things, I don't want to establish E eu também não priorities. quero colocar importância em nada. And I don't want to place importance Eu levels somente in quero anything. citar para você aquilo que Jesus disse quando ele ensina aos discípulos a não ficarem ansiosos por coisa alguma. But I want to tell you what Jesus told the disciples when he told them to not be Ele anxious. diz aos discípulos claramente: He clearly says to them, buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. Seek first the kingdom of God and its E righteousness. todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. And all of these other things will be added As on to demais you. coisas é tudo aquilo que você pode formular na sua mente e estabelecer como plano de vida. These other things is anything you can think of and establish as a plan Tudo for está your dentro life. das demais coisas. Everything belongs to Todas those essas other demais things. coisas nos serão acrescentadas quando? All of these other things will be added on to us Quando when colocarmos o Senhor no lugar de prioridade. we place the Lord as priority. Eu acredito de todo o meu coração I believe with all of my heart que existe uma missão que foi entregue à igreja that there is a mission that was given to the e church que ela não pode ser transferida a absolutamente ninguém. and that it can't be transferred to anyone. A missão que compete à igreja cumprir, The mission that belongs to the que church passa pela evangelização, that goes through que evangelism, passa pelo discipulado das nações, that goes to the discipleship of the que passa nations, pela missão de sermos sal da terra e luz do mundo. that goes through the mission of us being salt Mas and não light. para aí, It doesn't stop porque a there missão da igreja, because the mission ela of the church, termina em Cristo it Jesus. finishes in Ela Christ. começa em Cristo It starts in e ela Christ termina em Cristo. and it ends in Christ. Porém nós However, estamos envolvidos e ocupados com tantas outras coisas we are so busy with other que things nós perdemos, se assim eu posso dizer para você que talvez entenda esse ditado, nós perdemos o fio da meada. that we lose the timing. Sabe o que é perder o fio da meada? You know what that really É means? quando você, naquele novelo de lã assim, bem grande, When you have that big piece of wool, a ponta daquele novelo que você puxa ele para poder ele ficar ainda, né, organizado, você perde a ponta. and you miss that point of the string of wool. E aí quando você vai puxar a ponta errada ou cortar para criar uma nova ponta, automaticamente vai te faltar naquilo que você está confeccionando. And then when you try to create another point for that string, it ends up A missing. mensagem de in the end. hoje é trazendo a mim e a você But the message today is to bring não to um us caminho de prosseguir, not a way of não um proceeding, caminho de avançar, not a way of mas um advancing, caminho de volta. but a way back. I'm inviting you to come back. Tô te convidando para voltar. I'm inviting you to a comeback. Tô te convidando para um caminho de I'm volta. inviting you to understand Eu estou te convidando para that entender the Lord is calling us back. que o Senhor está nos chamando de He's volta. calling His church back. Ele chama a sua igreja de And volta. His word for me and you is this: E a palavra dele para nós é: if my people, se o meu povo, if you, se você, my people, meu povo, my church, minha igreja, if my people se o meu who are povo called by my name, que se chama pelo meu if nome, you humble yourself, se vocês se and humilharem if you pray, e orarem and if you seek my e face, buscarem a minha face, sabe, os chamados de Deus, the call of God, eles não nos forçam, they don't force us. eles não impõem sobre nós, They don't impose anything eles on não us. nos obrigam, They don't obligate Ele us, nos convida. but it invites us. Os convites de Deus estão condicionados à nossa resposta a Ele. God's invitations are conditioned to our answer Por to isso, them. se o meu povo, That's why if my people, Deus quer fazer. God wants to E a do it. pergunta é: And the question por que is, então que Ele não faz? why doesn't he do it E a then? resposta é muito clara: The answer is clear. porque nós não reagimos. Because we don't react. O Senhor já criou a água. The Lord has created water. O Senhor, Ele já deu sentido à água. The Lord gave meaning to the A water. água tem o sentido de prosperidade, de vida, de abundância, de riqueza. Water means life, prosperity, abundance. Só que o Senhor fez o seguinte com a água: But the Lord did this.
E eu não estou falando de rios ou fontes porque são lugares seletivos. And I'm not talking about rivers or springs because they're selective Nem places. todos os lugares existem rios e fontes. Not in every place there's Mas a fountain or a todos os river. lugares da terra, se você cavar, você encontra água. But every place in earth, if you dig, you'll find water. Então, o que o Senhor faz? So what does the Lord do? Ele fala assim para mim e para você: He tells eu us, coloquei água em todos os lugares. water is Uns everywhere. mais fáceis, outros mais difíceis. Some easier Uns places, mais some rasos, difficult. outros mais profundos. Others more shallow and Mas eu others coloquei à deeper. disposição de todos vocês. But it's available to all of you. Mas eu não vou cavar por você. But I will not dig for you. Você vai cavar a água. You will dig up the water. Mas, Senhor, é difícil cavar. But the Lord, it's hard to dig. A dificuldade no processo The hardship in the é que nos process prepara para saber lidar com a promessa. is what prepares us to deal with the Por isso que todo promise. processo fácil nos leva a perder aquilo que conquistamos. Every easy process takes us to lose what we Deus não conquered. dificulta o processo de cavar a água porque Ele quer nos ver sofrer. God doesn't make it hard for us to dig because He wants to see us Ele suffer. dificulta o processo de cavar a água porque Ele quer nos encontrar dando valor àquilo que Ele fez. But He makes it difficult for us to find value in what He's Eu done. quero chamar a igreja neste momento a um convite do I Senhor. want to call the church to an invitation O of the Senhor Lord. está nos chamando de volta. The Lord is calling us Se o back. meu povo, If my people, primeiro passo, e eu não quero aqui estabelecer passos ou critérios, e muito menos quero sistematizar esta mensagem. I don't want to make this message systemic or establish steps. Não que não seja bom a gente ter uma mensagem sistematizada. Not that it isn't good, Mas eu não estou falando hoje de um esboço que eu preparei em casa e enriqueci com conhecimento para poder alimentar você espiritualmente, embora eu sei que isso tem uma grande but importância. I'm not talking about a message that I prepared with so much rich knowledge, even though that's important. O que eu quero nesta manhã What I want to é do this simplesmente morning abrir o meu coração is to simply open my e falar heart com você, receba da maneira que eu recebi. and tell you to receive it the way that I O did. Senhor está dizendo, God is o saying, primeiro passo first step é nos humilhar. is to humble ourselves. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, If my people who are called by my name a humble humildade ela themselves, precede a honra. humbleness comes before O honor. caminho da humildade é o caminho que o Senhor nos conduz The path of humility is the path that para God no takes mínimo us reconhecer que nós não somos autossuficientes. to at the least recognize that we're not Para no mínimo self-sufficient. reconhecer que nós precisamos de ajuda. To at the least recognize we need help. Para no mínimo reconhecer To at the least que o recognize Senhor não vai nos entregar tudo. the Lord is not going to give us Não everything. importa qual seja a sua comunhão ou o seu relacionamento com Ele. Doesn't matter what your relationship with Him looks like. Para Moisés que via Deus face a face, To Moses that saw God face to Deus face, usa o seu sogro para trazer uma orientação que vai dar a Moisés um pouco mais de vida para servir ao Senhor. God uses his father-in-law to give him an instruction that will give Moses a couple more A years to pergunta serve é, the Lord. But the Para question quem is, fala com Deus face a face, precisa ouvir o sogro que nem servo de Deus era. who sees God face to face needs to talk to their father-in-law that wasn't even a A servant of resposta God? é: The Deus answer não is, vai entregar tudo a ninguém. God's not going to give everything Deus to sempre anyone. nos colocará em um lugar onde nós precisamos uns dos outros. He'll always put us in a place where we need each Só que para other. enxergarmos isso, precisamos tirar as lentes da prepotência, But for us to see that, we need to take away our lenses of arrogance, do orgulho, of em pride, achar que nós temos, que nós somos, que nós podemos. and thinking that we are, that we can, E entender and understand que não importa quais sejam as minhas conquistas e os meus alcances, doesn't matter what the things that I've conquered a minha are. dependência do Senhor, My dependence of ela the Lord, sempre será absoluta. it will always be complete. Deixa eu dizer para você que nós fomos ensinados em servir a um Deus We were taught to serve a God que quando eu falho, Ele se retira, e quando Ele se retira, tudo desaba. that when I fail, He steps back and everything is Um Deus chaos. que
vai me punir imediatamente por um posicionamento que eu tive. A God that will immediately punish me by something I did. Eu não estou tirando a consequência da desobediência ou das decisões erradas. And I'm not taking away the consequence of wrong Mas decisions. eu quero abrir um novo leque para você enxergar essa situação. But I want to give you a new perspective on Que it. nem tudo aquilo que está dando certo significa que vem de Deus para a sua vida. Not everything that's working means Porque a it gente comes só from God. consegue identificar a ausência de Deus quando as coisas estão dando errado. We can only identify the absence of God when things are going south. Então, So, não significa que o que eu estou fazendo, doesn't mean that what I'm porque eu doing, estou prosperando, because I'm porque eu estou prospering, ganhando dinheiro, because I'm making porque eu money, estou fechando contratos, because I'm closing porque eu estou contracts, acumulando riquezas, because I'm gathering que riches, Deus esteja nesse lugar. that God is there. E aí, para quem não está, And whoever isn't, para quem está passando whoever's dificuldade, going through hardship, para quem está passando por whoever's problemas, going through problems, essa pessoa precisa ajustar a rota e voltar ao coração do Senhor. that person needs to go back to the heart of God. Sem você saber, essa é a mentalidade que nós criamos. And without knowing, that's the mentality that we E o create. que o Senhor está falando comigo e com você é And what God is telling us que is a dependência dele the dependence on Him requer um posicionamento contínuo nosso, requires continuous positioning. que é de humildade. That's of humility. Não confie na sua inteligência, Don't trust in your intelligence. não confie no seu talento, Don't trust in your talents. não confie na sua rede de relacionamentos, Don't trust in your circle of não relationships. confie nas suas habilidades. Don't trust in your abilities. O dia que você perder a confiança do Senhor, The day that you lose the trust in the talvez Lord, as coisas não irão dar errado imediatamente. maybe things won't go wrong immediately. Mas quando o seu depósito terminar, But when your deposit is done, você vai ver o preço de viver uma vida sem colocar Deus no seu devido lugar. you'll see the price of living a life without putting God in His place. Nós precisamos nos humilhar. We need to humble ourselves. Não é uma mensagem tão popular, não é verdade? It's not a very popular message, right? Não é uma mensagem que alimenta tanto It's not a message that as feeds minhas us, expectativas. feeds my expectations. Soa como uma mensagem legalista, It sounds like a legalist message, religiosa, a religious de alguém que quer message, te ver sofrer, of someone that wants to see you de alguém suffer, que quer te colocar para baixo, someone that wants to put you de down, alguém que quer furar a bolha do seu Someone ego, da sua vaidade. that wants to pop the bubble of your ego. Embora nós sejamos treinados a não dar valor àquilo que nos confronta, Even though we're trained to not give value to what mas confronts entenda que a us. maior riqueza que você tem é a liberdade que Deus tem de te confrontar. The greatest richness you have is the freedom that God has Dia in que nós confronting you. perdermos esse lugar de dar a Deus o direito de nos confrontar, The day that we lose this place of giving God the right to confront nós us, assinamos o nosso destino para sofrer uma vida sem o Senhor. we sign off on our destiny to live a life without God. Humilhar e orar. Humble yourselves and pray. Deixa eu falar um pouco sobre oração. We talk a little bit about prayer. Não estou falando de interceder, I'm not talking about interceding. porque a intercessão é um ministério Because intercession is a que ministry nem todos possuem. that not everyone A has. intercessão é um fardo compartilhado Intercession is a weight that's bared que together o Senhor não compartilha com todo mundo. that God doesn't share with everyone. Compartilha com aqueles que se posicionam para receber uma missão. He shares it with those who position themselves to receive Então, a mission. confundir oração com intercessão pode te levar Confusing prayer with intercession could take you a um lugar onde você vai olhar para as pessoas e vai se comparar em relação a elas. to a place where you look at people and compare yourself to Por que them. fulano faz e eu não faço? Why does this person do it and I Por que don't? fulano é convidado e eu não sou? Why are they invited and I'm not? Não estou falando de intercessão. I'm not talking about Estou intercession. falando de oração, I'm talking about prayer. que é um dever individual
de todos. It is an individual duty that belongs to everyone. A oração Prayer ainda é, still is, e acredito eu, and I believe sempre será that will always o melhor be caminho. the best way. Uma vida de oração A life of prayer ainda é still e is sempre será and will always o be único caminho para acessarmos o coração de Deus. the only way to access the A heart of oração God. pode não ser o fim, Prayer maybe is not the end. porque na verdade quando nós falamos vamos orar, Because when we say let's às pray, vezes é uma resposta que estamos dando a uma situação que não temos resposta. sometimes an answer we give to a situation that E we aí, don't have como an não answer faz for. sentido, And then since it doesn't make se alguém sense, chega e fala assim, eu não estou conseguindo pagar as if contas, someone comes and says I can't pay my aí alguém bills, vira para você e fala assim, vamos orar. and then someone turns to you and says E aí let's você pray, responde orar por quê? and you answer why Eu não estou com pray? problema de oração, eu estou com problema de dinheiro, eu don't tenho que have a- pagar as contas. I don't have a problem with prayer, I have a problem with money. A oração Prayer é vista como talvez um jargão colocado para tentar maquiar uma situação que eu não quero encará-la. is given as maybe a jargon that we use to cover up a situation that I don't want to face. E é essa a estratégia do inimigo. And that's the enemy's strategy. Quer nos colocar em um lugar onde nós não precisamos mais de orar, porque nós não temos necessidades que não conhecemos. He wants to put us in a place that we don't pray. Estou falando com alguém aqui nesta manhã. Am I speaking to Tem someone alguém here aqui this nesta morning? manhã? Anyone here this morning? Deixa eu só dizer para você uma coisa. Let me tell you Que something. tudo na sua vida pode estar dando certo. Everything in your life may be going well, Mesmo assim, você precisa de orar. and you still need to pray. Qual foi a última vez que você ficou 30 minutos em oração? When was the last time you stayed 30 minutes in prayer? Eu te falo, qual foi a última vez que você ficou 30 minutos na rede social? I'll tell you when was the last time you spent 30 minutes on Instagram. Uns hoje, Some today. a maioria ontem. Majority of us yesterday. Sabe qual que é o nosso problema? You know what our problem is? É que nós paramos de orar, We stopped praying porque nós já temos soluções para todas as because we coisas. have solution to everything. Nós já temos soluções nos profissionais, We have a solution in nós já professionals. temos soluções no nosso conhecimento, We have solutions in our own knowledge. nós já temos soluções pelo chat GPT, We have solutions through ChatGPT, seu novo médico, your new doctor, seu novo assistente, your new assistant, seu novo personal trainer. your new personal trainer. Nós já temos soluções. We have the solutions. E nós entendemos que o que traz resultados And we see that what brings results são as soluções que nós encontramos. are the solutions that we find. Pelo fato de já termos soluções para tudo, And because we have a solution to all things, ninguém mais precisa de orar. no one needs to Todo pray mundo precisa de anymore. agir. Everyone needs to act. Agora nós tiramos o poder da oração Take away the power of e prayer colocamos o poder da ação. and we put the power of O action. problema é que a ação depende de mim e de você apenas. Problem is action only depends on us. E a oração But prayer, não é apenas para mover o coração de Deus. it's not just to move God's heart. A oração é para entendermos os caminhos de Deus. Prayer is to understand His ways. Porque os caminhos de Deus sempre serão mais altos do que os And His nossos. ways will always be higher Você than ours. pode agir pelo seu próprio caminho, You can act on your own ou way, você pode orar para descobrir o caminho de Deus. or you can pray to find God's A única way. diferença é The only difference seu is caminho, your way, suas responsabilidades, your seus responsibility, esforços, your efforts, seus méritos, your merit, seus destinos. your destiny. Oração, Prayer, caminho de Deus. God's way. Quanto mais você avança, The more you move forward, mais você entende que é sobre Ele, the more you understand it's about mais Him, você se esconde. the more you're hidden. Entenda, queridos, uma coisa. Understand something. Você pode alcançar tudo nessa vida You could reach everything in this sem life orar, without praying, mas você não será uma pessoa completa. but you will never be complete. Porque a oração Because é o prayer caminho que nos leva a conhecer o coração is de the way Deus. that takes us to meet the heart of God. Sabe por que nós estamos errando
tanto na vida hoje? You know why we make so many mistakes? Porque nós não estamos mais orando Because we como don't pray deveríamos anymore orar. like we should. A nossa oração hoje ela é ensaiada e ela é intencional e específica às nossas necessidades. Our prayer today is rehearsed and specific to our needs. A oração não é para atender às suas necessidades. Prayer is not to attend to your needs. A oração é para alinhar o nosso coração e entender os propósitos e planos de Deus. But it's to align our hearts and understand the purpose of E God. uma vez entendendo os planos de Deus, And once we understand the plans of em God suas distintas dimensões, in its different dimensions, é onde você encontra o caminho que vai suprir todas as suas it's where you necessidades. find the way that will fulfill all of your Mas needs. entenda, por favor, But understand, que eu não quero trazer a você um incentivo de ter uma vida de oração I don't want to give you an incentive to have a life of prayer, para alcançar objetivos ou ter resultados. to have just results. Porque se a sua motivação for uma moeda de troca, eu vou orar porque Deus vai fazer. Because if your motivation is an exchange, I'll pray so God Você can perdeu o do it. propósito da oração. You've lost the purpose A of oração prayer. não é você orar para Deus fazer. Prayer is not doing it, Deus praying não for God to depende de do você it. orar para Ele fazer. God doesn't depend on you E praying for Deus Him não to do é it. pressionado pela oração de And ninguém. He's not pressured by anyone's Ele prayer. faz quando Ele quer, He does it when He do wants jeito it, que Ele quer, how He com wants quem it, Ele quer. with who E He Ele wants não to do depende it. de eu e você orarmos. And He doesn't depend on our Quando prayer. nós oramos, When we pray, nós não oramos para Deus fazer. we don't pray for God Quando to do nós it. oramos, When we pray, nós oramos para conhecer o coração we dele. pray to know His heart. E se conhecer o coração de Deus não é a nossa principal motivação, And if knowing God's heart is not our main a motivation, nossa vida de oração vai ser uma montanha russa. our prayer life will be a Nós roller só coaster. iremos orar quando houverem necessidades. We're only going to pray when there's a E need. estamos destinados a viver uma vida de constantes necessidades permitidas por Deus para não perdermos Ele de foco. And we're destined to live a life filled with needs allowed by God so we don't lose focus Eu on não tenho Him. muito para acrescentar na frase que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. I don't have a lot to add on what you just read with me in the Word of God. Se o meu povo, If my que se people chama pelo meu who nome, are called by my se name humilhar humble e orar. themselves and pray. Sabe qual que é o meu desejo aqui nesta manhã? You know what my desire is this morning? O meu desejo nessa manhã é você sair daqui e orar pelo menos 1 minuto a mais essa semana. It's for you to leave here and pray at least an extra minute Sabe qual this que é o meu week. desejo aqui esta manhã? You know what my desire É is? você entender que você não tem as respostas que você Is precisa. you understand that you don't have Nós the não answers temos you as need. respostas que nós precisamos. We don't have the answers E a that we resposta need. que daremos e que estamos dando a tudo que está ao nosso redor é essa. And the answer we're giving to everything around us Nós is vamos orar. we will pray. Pastor, a oração não é a resposta. Pastor, prayer is not the answer. Eu sei que não é a resposta que precisamos receber, I know it's not the answer we need to receive. mas é a resposta do caminho que precisamos percorrer. But it's the answer of the A path we oração need to go é o through. único caminho. Prayer is the only way. A oração é o único caminho. Prayer is the only way. E aí? Now what? Uma das indústrias que mais cresce nos nossos dias é a indústria do entretenimento. One of the industries that grow the most in our days is the entertainment A industry. indústria do entretenimento engoliu todos os esportes. The entertainment industry swallowed all the sports. Mais de 90% dos esportes se tornaram entretenimento. Over 90% of sports became entertainment. No momento em que o dinheiro começa a rolar solto no meio dos esportes, é porque o entretenimento engoliu os esportes. The moment that money starts to flow in the middle of sports is because entertainment Uma swallowed das it. indústrias que mais crescem no mundo é o entretenimento. One of the industries that grows the most in the world Que is se entertainment. apresentam a mim e a você de uma maneira tão normal e tão comum, That presents itself to us in such a common way que muitos de nós that so many nos of tornamos us compulsivos ao entretenimento. become compulsive to entertainment. Só mudou o tempo e o modo. Only change the time and the way it's done. Antigamente, no passado, In the past, era a novela das 8. it was the 8 p.m. soap opera. Hoje, Today, a novela das 8 está na sua mão.
It's in your hand, ao alcance dos seus dedos. to the reach of your fingers. Diga-se de passagem que nós ficamos mais tempo nessa novela das 8 We spend more time in that soap opera do que naquela novela das 8 dos nossos pais Than e in de the muitos de soap nós opera. que estamos aqui. of our parents, the many of us that are here. Pelo menos naquela época, At least back in the day, parava-se durante um período aproximadamente de 1 hora would stop at least for an hour. e você tinha o dia inteiro para poder produzir, trabalhar, buscar a Deus, ficar com a sua família, porque não tinha outra coisa para But you fazer. had all day to seek the Lord, to work, spend time with your family. Hoje, e Today, aí agora nós perguntamos por que a igreja não vive mais no sobrenatural? and now we ask ourselves why the church doesn't live in the supernatural Porque o anymore. combustível do sobrenatural é uma vida de oração. Because the fuel of the supernatural is a life of prayer. Ponto final. Period. Não é o conhecimento, It's not não é a knowledge. sabedoria, It's not wisdom. não são os programas, It's not não the são as events. reuniões, It's not the não meetings. são os cursos, Not the não é courses. aquilo que nós promovemos na igreja através da It's igreja. not what we promote in church. Embora tudo isso tenha o seu lugar, Even though all of that has their place. porém, se não for para ser uma igreja If it's not to be a que church vive o sobrenatural, that lives the supernatural, eu vou buscar outra igreja para I'm pertencer. going to look for another church. Eu não quero ser membro dessa igreja se essa igreja não viver uma vida no I don't sobrenatural. want to be a member of this church if this church doesn't live in the supernatural. Por quê? Why? Porque existem muitos outros clubes sociais aí fora There are so many other social clubs out there. que são muito mais atraentes They're a lot more que aquilo que attractive nós podemos fazer nesse lugar. than what we can do in E nós não here. estamos aqui para competir com ninguém. We're not here to compete with anyone. É muito bom ter o café, It's great to have é the muito bom coffee. ter o check-in, It's great to have the é muito bom check-in. ter o lobby, It's great to have the é muito lobby. bom ter o som, It's great to have the ter o telão sound. de LED, To have the screen. ter as poltronas acolchoadas. Have comfortable seats. É muito legal ter isso. It's great to have Mas se that. nada disso existisse, But if none of that a existed, minha pergunta é: my question o que is, sustentaria a minha e a sua fé se não for uma vida no sobrenatural? what would sustain our faith if not a life in the supernatural? Nós somos capazes, eu estive ontem com o pastor Júnior de Jesus e vamos hoje à noite novamente e was- provavelmente amanhã de novo, With Pastor Junior, we're probably going to go tonight a and tomorrow lugar no again. meio do nada em New Hampshire, We went to a place in the middle of nowhere in debaixo New de uma Hampshire, tenda cheia de barro embaixo. under a tent filled with Estávamos mud. lá ontem à noite, We were there last night, um evento que reuniu alguns pastores, an event that gathered some vários pastors, pastores africanos. many African E pastors. nós estávamos ali ontem, o meu coração já estava mesmo antes de ir, We were there in my heart even before cheio de going. expectativas, My heart was filled with expectations porque ouvimos um pastor africano because we heard one of the African pastors que ministrou a palavra that he preached the word num lugar simples. in a simple place. E depois que ele terminou de ministrar uma palavra, And after his sermon was done, não tinha uma estrutura de louvor, there wasn't a worship structure. não tinha uma estrutura de assento, There wasn't nice não seats. tinha nada disso. There wasn't anything. Não tinha nada disso que nós tanto gostamos e apreciamos. There wasn't any of these things that we like E and appreciate valorizamos. so much. Não estou tirando o valor dessas coisas. Not taking away the value of these things. Mas quando ele terminou de pregar, But when he ele finished, falou assim: he said, vamos orar. let's pray. E começaram a orar. And they started to pray. No momento que a gente começou a orar, And when we started to o dia pray, inteiro não choveu, não chuviscou, estava sol lá onde nós estávamos. all day it didn't rain. It was sunny outside where we No were. momento que a gente começou a orar, When we started to pray, seria talvez uma oração de uns 5 minutos. would be maybe a prayer of 5 minutes. Depois daqueles 5 minutos, And after those 5 minutes, bora todo mundo, acabou, volta amanhã. Todo mundo amanhã tem culto pela manhã, vai embora. we would all go home. Everyone comes back tomorrow. O momento que terminou, When it was over, que aquela oração talvez seria de 3 ou 5 minutos, that prayer would maybe last a couple of minutes. caiu toró de chuva There was so much rain que tremia a estrutura da tenda. that it was shaking that tent. Naquele momento, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? In that moment, you know what the Holy Muitas Spirit told coisas, to me? mas uma das coisas que ele falou comigo: One of the things he spoke to eu estou me, segurando vocês aqui nesse lugar, I'm holding you in this place. porque se eu não enviasse a chuva, Because if I didn't send the rain, vocês estariam já de volta You would para os be programas de vocês. already back to your own E é isso que eu schedule. quero.
That's what I Quero want. que você ore, I want you to pray. porque não tem outra coisa para você fazer aqui agora. Because there's nothing else for Você you vai to ter que ficar do. aqui, você vai ter que orar até a chuva You're going to have to stay here and pray parar. until the rain stops. Você sabia que essa foi a receita que aconteceu com os discípulos e que acontece em todos os lugares onde o Senhor marca um tempo e um mover sobrenatural do Espírito? That was the recipe of what happened to the disciples, and that's what happens every time É the o Lord marks a entendimento. time. It's an understanding. It's the mindset. It's a mindset. I'm doing this Eu tô fazendo isso until até que I see a move of God. eu vejo o mover de Deus. Qual foi a última vez que você dobrou o joelho e falou assim: eu vou orar When was the last time you bent your knees and said, até I'll Deus me pray dar uma palavra? until God gives me a word? Talvez Ele vai te dar em 1 minuto, Maybe He'll give you a word in a minute, mas talvez você vai ter que ficar ali durante algumas horas. but maybe you'll stay there a couple hours. Tem alguém que se empolga com o que eu estou falando aqui? Anyone excited with what I'm saying here? Tem alguém que se conecta com o que eu estou falando Anyone aqui? can connect themselves with what I'm saying. Eu vou orar I'm gonna pray até Deus se mover. until God moves. Ah, mas Deus não se move pela sua oração. Oh, God isn't moved by your Tudo bem, prayer. então eu vou ficar aqui Okay, so I'll stay here e vou orar and I'm gonna pray até Ele se mover. until He moves. No momento que aquela chuva começou a cair, The moment that rain started falling, com todo respeito ao louvor que estava lá, with all respect to the worship team that nos was meus there, ouvidos, não nos ouvidos de Deus. in my ears, not in God's Os ouvidos ears. de Deus são diferentes do que os nossos ouvidos. God's ears are different than ours. Os nossos ouvidos, eles detectam a afinação e a equalização do som. Our ears can detect if the sound is in Os ouvidos de tune, Deus não se detêm a isso. but God's ears aren't tied to Um that. vaso quebrado de uma mulher para os ouvidos de Deus A broken vase of a woman in God's ears é uma adoração que tem que ser lembrada por todos. was worship that should be remembered by everyone. Mas nos meus ouvidos, But in my um ears, louvor desafinado, it's out of tune worship. som ruim, It's not the greatest sound. chão de barro com tapete de qualquer jeito. The floor was muddy with a carpet on top. Mas no momento que a presença de Deus vem, But the moment that God's presence comes, você sai desse lugar de ouvir o desafinar do som. you leave that place of hearing Você the sound out sai of desse tune. lugar You step de out olhar of a this condição do place chão, of looking at what the floor looks tudo que like, você quer, and everything that you want mergulhar e dizer: is to dive deep and encharca-me, Senhor, say, saturate me, Lord. encharca-me, Senhor. Overflow. Vamos ficar em pé. Let's stand. A ministração vai continuar no seu coração, ecoando. This ministry will continue to echo in your heart. E eu quero crer de todo o meu coração And I want to believe with all of my heart que mesmo não tendo respostas that even if not having para tudo answers que está acontecendo, to everything that's happening, nós iremos orar, we will pray. orar, Pray. buscar a face do Senhor, Seek the face of the Lord como se não houvesse qualquer outro compromisso na nossa vida. like there's nothing else going on in our Eu lives. pedi perdão a Deus ontem. I asked God for forgiveness Eu pedi yesterday. perdão a Deus ontem por querer cuidar tão bem, I asked for forgiveness for wanting to por take care querer se so preocupar well, tanto, worrying so ao much ponto de impedir as pessoas de buscar a Ele como precisam. to the point where I stopped people from seeking Him the way they should. Não me tenha como inconsequente. Don't take me as reckless. Não me tenha como irresponsável. Don't take me as Mas eu irresponsible. não vou me dobrar diante do medo. But I will not bow down before Eu não vou fear. me dobrar diante do pânico. I will not bow down Eu before não vou me panic. dobrar diante daquilo que o homem pode fazer. I will not bow down before Eu what não vou men me can dobrar do. diante das propostas desse mundo. I will not bow down before the propositions of this Nós world. vamos orar. We will pray Porque
Porque se o meu povo, Because if my diz people, o Senhor, says the Lord, se chama pelo meu who are nome, called by my se name, humilhar e orar, humble themselves e se and pray, converter dos seus maus caminhos, and convert from their wicked ways, então eu ouvirei dos céus. I will hear from Eu heaven. perdoarei os seus pecados. I will forgive their E eu vou sins, sarar a sua and terra. I will heal their land. Espírito Santo, nesta manhã, Holy Spirit, this morning, nós só podemos chegar até aqui, we could only get here, a este lugar de entendimento. to this place of understanding. Compartilha. Compartilha agora em cada coração. Share to each heart now, Lord. Fome. Hunger. Fome pela tua presença. Hunger for your presence. Fome por marcar a hora, não ver a hora de chegar em casa. Hunger for not waiting to get home. Poder dobrar os joelhos, ou deitar, ou se debruçar, ou ficar em pé, ou fazer o que for necessário. To bow down, lay down, stand, or whatever it is. Só para ter um encontro contigo. But to have an encounter with you. Espírito Santo, Holy Spirit, nos leva de volta a esse take lugar. us back to this place. Nos perdoe Forgive us por tanto tempo for so long. no entretenimento Entertainment e tão pouco tempo and so little time na tua presença. spent in your presence. Que Deus te abençoe, queridos. May God bless you. Faça dessa mensagem Make this message um convite de Deus para a sua an vida. invitation of God to your life. Deus abençoe a todos. God bless everyone. Que o Senhor seja contigo, May the Lord be with te you, protegendo e te guardando em todo o tempo. protecting you and keeping you. Vá em paz.